Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia na segunda carta do apóstolo João. Lá no finalzinho da Bíblia está essa carta compondo ali uma tríade. São 3 cartas do apóstolo João atribuídas a ele, que a gente vai analisar hoje. A segunda carta, já fizemos isso na primeira. Estamos quase chegando no final dessa série. Se Deus quiser, agora no início de agosto, logo daqui a uns dias termina. Agosto tem o mês da juventude, que vai ser destacado praticamente o mês todo. Já domingo que vem, provavelmente, eles atuarão aqui também, não é? Na ceia. Essa é uma ideia que a gente tem. Então, a gente vai encerrar e vai ter um mês de agosto também muito abençoado. E você fique com o texto aberto. Esta carta é uma das menores, não é, do Novo Testamento, provavelmente a menor, e ela tem 13 versos apenas. Então, segundo uma análise, essa carta realmente é uma carta. Praticamente foi escrita numa folha de papel, de papiro, no caso. Então, você tem aqui um texto bem conciso, bem direto e bem objetivo, caracterizando mesmo uma carta não muito extensa. E esta carta, sem entrar aqui nos detalhes dela, o autor atribui-se a João, não é? Tradicionalmente ele é considerado o autor. O destinatário, eu acho que está, me ajuda aqui, tá ligado aqui? Tá. Então o destinatário que ele dirige a carta, logo no primeiro verso você identifica, não é? Ele se denomina o presbítero, que era uma ideia de um ancião, alguém com uma caminhada de experiência na vida, e João estava provavelmente o último dos apóstolos quando escreveu esta carta. Então, um ancião, e ele assim se identifica, e ele dirige à senhora eleita e aos seus filhos. Há muitas especulações. Que senhora eleita é esta? Então, ao longo da trajetória de texto aí, de considerações de renomados autores, comentaristas, alguns sugerem que era dirigida a uma mulher e aos filhos dela. E há argumentações para isso. Mas parece-me que uma delas, que também é uma argumentação, que é uma direção à igreja, a uma igreja, ou uma comunidade local, ou então a uma comunidade local querendo que ela também chegasse a outras comunidades, e ali a eleita é a igreja e os filhos são, não é, os seus membros, os seus participantes. Há uma linha também muito considerável que adota esta, e sinceramente é a que eu me sinto mais tranquilo. Então, há aqui algumas sinalizações de uma intimidade que provavelmente João não dirigiria a uma mulher assim, dessa maneira. Então, é aqui que está o remetente, está também o destinatário. Então, nós podemos pensar como igreja, a igreja e os seus filhos. Esta carta tem um objetivo. Qual o objetivo da carta? O objetivo da carta é alertar a igreja, alertar os crentes sobre a presença de falsos mestres que tentam desvirtuar a mensagem do Evangelho e tentam então aliciar pessoas para que elas abandonem
a essência do Evangelho e entrem com algumas outras ideias. Por exemplo, a predominante, e provavelmente aqui João queria atacar, era a ideia gnóstica. Gnosticismo, vem do gnosticismo. É a ideia de alcançar a salvação pelo conhecimento. Alcançar a salvação não através de Jesus, mas através do conhecimento e negando a obra de Cristo. O gnosticismo, dentre os seus ensinos, de maneira objetiva, defende a salvação por meio de um conhecimento secreto. Então, esta é o objetivo, o que João quer trabalhar com aqueles crentes que, de certa forma, ao propor isso, os falsos mestres tiravam o mérito da obra de Jesus. Essa carta pode ser dividida em 3 partes. A primeira parte está do verso 1 ao verso 3, e eu leio agora: o presbítero, à senhora eleita e aos seus filhos, a quem eu amo na verdade. Preste atenção, verdade. E não somente eu, mas também todos os que conhecem a verdade. De novo, verdade. Mas por causa da verdade que permanece em nós e conosco estará para sempre. Que a graça e a misericórdia e a paz da parte de Deus Pai e de Jesus Cristo, o Filho do Pai, estejam conosco em verdade e amor. Só nesses 3 primeiros versos, 4 vezes aparece a palavra verdade. E é interessante que, se a intenção era combater uma ideia que era trazida por falsos mestres, tentando tirar a obra de Cristo, João traz aqui o vocábulo, a ideia da palavra verdade, tem essa provável intenção de combater a mentira que estavam espalhando. Aletheia é verdade, e aqui em 3 versos aparece 4 vezes, vai aparecer depois ainda. Então, aqui nós temos uma divisão da carta. Qual é? A divisão que está sendo proposta para essa carta em 3 partes. A primeira delas, então: a igreja precisa conhecer a verdade. A igreja precisa ter conhecimento da verdade. E quem é a verdade? A verdade é Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A palavra de Deus é a verdade. Santifica-os na verdade. O primeiro, João 14:6. O segundo, João 17:17. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O Espírito Santo é a verdade. Jesus diz que ele mandaria o Espírito da verdade, que estaria com os discípulos. João capítulo 16, você vai encontrar as orientações, não é? João 14:16 também tem. E João 16, quando Jesus trata da pessoa do Espírito Santo, ele fala que o Espírito da verdade. 14:16 diz: eu pedirei ao Pai e ele lhes dará outro consolador, a fim de que esteja com vocês para sempre. Verso 17, é o Espírito da verdade, que o mundo não pode conhecer, porque não vê nem o conhece. Então o Espírito Santo é a verdade. 16:13, nós encontramos também o ensino de Jesus, quando especificamente trabalha a pessoa do Espírito Santo. Verso 12 diz: tenho ainda muito para lhes dizer, mas vocês não podem suportar agora. Verso 13, porém, quando vier o Espírito da verdade, ele os conduzirá, os guiará em toda a
verdade. Coisa linda. Então, a igreja precisa ter esse conhecimento da verdade, que é Jesus, que a palavra dele é o Senhor Deus, é o Espírito Santo, um conhecimento, um relacionamento. Não é um conhecimento aqui, é um conhecimento experiencial. Não é um conhecimento adquirido num banco escolar. É um conhecimento adquirido, sobretudo, numa experiência com a verdade. E a igreja precisa ter esse conhecimento. É importante que a gente preze sobre isso. Um segundo ensino, então, da carta está nos versos de 4 a 6. Diz assim: fiquei muito alegre por ter encontrado alguns de seus filhos que andam na verdade, de acordo com o mandamento que recebemos do Pai. E agora, Senhora, peço-lhe, não como se escrevesse mandamento novo, mas o mesmo mandamento que temos tido desde o princípio, que nos amemos uns aos outros. E o amor é este, que andemos segundo os mandamentos de Deus. Este mandamento, como vocês ouviram desde o princípio, é que vocês vivam nesse amor. Então, este bloco, que é o segundo bloco, e uma segunda divisão da carta, de forma didática, tem a seguinte premissa: a igreja precisa andar na verdade. Olha que João diz: eu me alegrei, fiquei muito alegre por ter encontrado alguns de seus filhos que andam na verdade. Conhecer é uma experiência, conhecer também é um ensino, não é? Os dois se harmonizam, se completam, mas agora é a prática, não apenas conhecer, nem por conhecimento e nem só por experiência. Agora é andar na verdade, é a prática, é sair da teoria para a prática. Eu era garoto, não era em Barbacena, em Cardoso Moreira, e eu ouvi uma mulher cantar lá do outro lado da margem do rio Muriaé. A gente morava de um lado, e o rio é, de certa forma, extenso, não é? Aliás, abrindo um parênteses, eu me apavorei quando saí de lá do interior e vim para a cidade, né? Fui para a cidade, quando fui estudar. E uma coisa que eu me estranhei, foram duas coisas que eu estranhei. Uma é o seguinte: a pessoa dizia assim, vamos lá no meu sítio. Aí eu ia lá, chegava lá, eu falava, mas cadê o sítio? Era uma chácara. Mas é sítio mesmo, não estou aqui. Mas para a gente, sítio era um negócio longo, grande demais. Sítio, o que era um sítio? Aí eu chegava, então era uma chácara. E chácara, a gente morou numa chácara, morei também em sítio, mas o sítio, eu nem me lembro detalhes. Neuza que lembra, ela é bem mais antiga do que eu, não é? Ela se lembra. Então, essa foi a coisa que eu estranhei. Uma outra coisa que eu estranhei, o rapaz falou assim, olha, é ali, isso foi lá em São Gonçalo, é ali no Alcântara, atravessa o rio. Ali eu falei assim, mas onde tem rio lá e tal? E aí atravessa o rio, depois do rio, tem alguma coisa que eu estava pedindo informação e tal. Eu falei assim, mas onde tem rio ali? Era um córrego, inclusive todo poluído. Um jovem saltava aquele córrego, saltava bem, salta ainda. Um jovem atlético aí podia saltar, pegar uma carreira e saltava, sei lá, uns 2 metros de largura em alguns lugares. E aí o rio, que rio? Mas não deixa de ser rio também, não. Eu estou apenas... Qual a ideia de rio que eu tinha? O Muriaé, não é? E o Paraíba, que a gente ouvia falar na época, acho que eu não tinha tido contato, mas extenso. E ali o Muriaé, onde a gente morava, de certa forma, era uma extensão boa, mas a gente ouvia, porque o silêncio do interior permite isso. E lá de cá, eu ouvia uma mulher cantar lá do outro lado, não é? Não adianta você ir à igreja, rezar, a música cantava, e fazer tudo errado.
Você quer à frente das coisas, olhando de lado. Depois eu fui pegar a letra dessa música, um autor aí que agora me foge o nome, mas trabalhou, e essa mulher cantava do outro lado. Não adianta você ir à igreja lavando roupa nas margens do rio ali, não adianta você ir à igreja rezar e fazer tudo errado. Você quer à frente das coisas, olhando de lado. E aquilo não me sai da cabeça até hoje, não é? Aliás, ela cantava outra também que não saiu da minha cabeça, né? Água, 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 lava tudo, só não lava a língua dessa gente. Então, devia ser um negócio bravo mesmo. Essas duas imagens, eu não sei quem é essa mulher, nunca vi, eu apenas a ouvia cantar do outro lado, lavando roupa, ou então lavando as próprias panelas e pratos, que também se aproveitavam para fazer isso à margem do rio, e ela cantava. A igreja não tem que apenas conhecer a verdade, tem que andar na verdade. Meu irmão, olha, nós somos pecadores, nós somos falhos, nenhum de nós é perfeito. Eu tenho um pavor danado, eu fico até me sentindo mal com alguém que quer dar uma ideia de perfeição. Não. Isso aqui não é uma defesa, não. Eu tenho pavor, e agora não seria pavor, eu tenho medo, não é, de certa forma, negar essa necessidade que nós temos da graça de Cristo. Nós dependemos dela, nós só estamos em pé por ela, nós só estamos, permanecemos porque Deus está com a gente, nenhum de nós tem mérito algum. Então, eu sei disso, mas nós não podemos, com essa premissa, não é, não viver na verdade. Quando não andarmos na verdade, temos que ter a humildade, não é, a sinceridade de arrependimento, de voltar e de se reintegrar com o Senhor. Porque a igreja não apenas precisa conhecer, precisa andar na verdade. E João diz aqui, eu estou muito feliz, porque eu tenho sabido que alguns de vocês têm andado na verdade. De certa forma, isso traz alguma sinalização para você? Você percebe que João não disse assim, eu estou feliz porque todos vocês andam na verdade. Não, ele está dizendo o quê? Alguns de vocês andam na verdade. Alguns de teus filhos, né? Alguns de teus servos andam na verdade. O que isso pode sinalizar? Havia quem não andava na verdade. Veja bem, aqui não está em foco a ideia que nos apresenta como pecadores, somos falhos, vamos falhar. Não, é prática de vida. É caminhada permanente. É caminhada permanente. Olha só, o mundo não está precisando mais de discurso. Discurso tem para todo lado. Meus irmãos, nós estamos no Brasil com um número de evangélicos impressionante. É um negócio de doido. Graças a Deus, eu não estou aqui com isso também, assim, menosprezando isso não. Eu louvo a Deus. Eu preguei agora na terceira igreja de Campos, eu fiquei encantado. Eu encontrei um colega de turma, ninguém era crente na casa dele, assim, evangélico. Eles eram religiosos, pessoas boas, maravilhosas. E ele chegou perto de mim e falou assim, você está se lembrando de mim? Eu disse para ele, rapaz, a fisionomia não me é estranha, mas eu não estou lembrando. Aí eu dei um chute, né? E falei assim, você é lá do trabalho, Itaúva, alguma coisa assim. Eu prestei um serviço dentro da fábrica de cimento durante um tempo. E ele falou assim, não, sou não. Aí eu falei, rapaz, você me desculpa, não estou me lembrando do seu nome. Aí ele me falou o nome. Eu falei assim, mas você? Ele falou, eu mesmo. Eu falei, mas que coisa linda, você está aqui. Ele está, eu me converti, parece que 2020, alguma coisa assim. Eu me converti e estou aqui servindo a Jesus com alegria. Eu falei o nome dele completo. Aí ele levou um susto.
Falei o nome dele completo. Porque éramos amigos de turma. Então, a gente sabia o nome, pelo menos daqueles que eram. Ele não era tão chegado a mim, ele fazia parte de um outro quadro social, mas era colega. Eu falei o nome dele completo. Olha só que coisa linda, o Evangelho alcançando pessoas, isso a gente deve valorizar, sem dúvida nenhuma. Mas há um clamor. Esse número de evangelhos não está mudando o quadro no Brasil. Não está. A influência ética é terrível. A chamada bancada evangélica nas câmaras, no Senado, onde tiver, é até triste dizer isso. É uma vergonha por muitos. Não são por poucos, não. Tem gente lá que não. Eu conheço alguns. Mas alguns, as mesmas práticas dos piores que tem. E abrindo um parênteses, fechando rapidamente, porque esse púlpito não trata de política, mas eu preciso alertar a igreja. Abrindo um parênteses aqui, tem crente que está entrando em polêmica por pessoas e até se esquecem da verdade, porque a polêmica política está tendo um lugar predominante do que a própria verdade. Há pessoas sérias e honestas e boas, mas não são todas. Fecha esse parênteses. Nós precisamos andar na verdade. E a verdade precisa ser em nós uma espécie de filtro. E o Espírito Santo, que é o Espírito da verdade, nos ajuda nisso. Para que a gente também não dissemine aquilo que não é a verdade. Ah, mas eu não sabia. Não importa. Se a gente não sabe, a gente não deve divulgar. Se você toma um carro, e você vai dirigir o carro, e chega à frente, tem uma placa, sinal de trânsito. Há algumas placas de trânsito que eu não conheço. Eu sou de uma geração que você não fazia nada de autoescola, nada disso não. Eu vou aprendendo hoje. Tem algumas que eu não conheço, peço ajuda a João Marcos, quando ele está do lado. Quando não está, eu procuro lá o Google. Eu vejo uma placa, continua ali na estrada. Gente, eu nem sei o que essa placa ali significa. Eu não conheço. Mas veja bem, se aquela placa fosse sinalizadora de alguma coisa que eu não poderia fazer e eu fiz, a justiça não vai dizer assim, ah, não, você não sabia, está tudo bem. Não, ela vai dizer para mim, você tinha obrigação de saber. E se você não soubesse, você teria que se informar. Por quê? Porque nós não podemos ser isentos de responsabilidade quando nós anunciamos algo que é mentiroso e a gente diz que não sabe. Não, nós temos que pedir ao Espírito Santo. E se não soubermos, a gente precisa ter um filtro para evitar isso. Um filtro. Não importa quem disse, pode ser o pastor, pode ser eu. Se eu disser alguma coisa, se você tiver dúvida, você pode conferir, não há problema. Eu não me sinto ofendido por isso. Ah, mas quem disse foi o pastor, quem disse foi o padre, quem disse foi o apóstolo, quem disse foi não sei quem. Não importa. Tem dúvida? O Espírito da verdade vai orientar. E aí a gente pode usar um filtro, por exemplo, Sócrates, um famoso filósofo, criou o que se chama de as 3 peneiras de Sócrates. Diz que um discípulo chegou até ele para dizer para ele, olha, eu tenho algo a contar a respeito de fulano. E aí, eu quero contar para você. E Sócrates disse assim, você já passou o que você vai me contar nas 3 peneiras? Ah, que peneiras são estas? Eu vou te ensinar. Primeira peneira, a peneira da verdade. O que você vai me contar a respeito de fulano é verdade? É verdadeiro? Você está consciente? Bem, não sei lá. Você ouviu as outras partes? Você, sei lá, tomou o conhecimento de geral? Sei. Então vamos à segunda peneira. A segunda
peneira é a peneira da bondade. O que você vai me contar a respeito de fulano? É algo bom? É algo que tem conteúdo altruísta? É algo que enobrece? É algo que traz valores? Não sei. Então vamos à terceira peneira. O que você vai me contar a respeito de fulano tem utilidade prática? Vai fazer o bem? Vai contribuir para o bem de todos? É algo que tem utilidade, realmente. Isso vai fazer importância no mundo? Isso vai ter importância para nós? Então não precisa me contar. A gente pode ter esse filtro, pode ter esse critério. Andar na verdade é um compromisso permanente da igreja. E igreja não é instituição. Quando nós saímos daqui, não existe Igreja Batista do Braga aqui. Quando nós saímos daqui, fecharem as portas, cadê a Igreja Batista do Braga? Não tem Igreja Batista do Braga aqui. A Igreja Batista do Braga só existe porque nós estamos aqui. O que tem ali é uma organização institucional. Então, o irmão Darcy vai lá para o Parque Burle, ali, a Parque Burle mesmo. Confunde ali aquela... Palmeiras. Marivaldo vai aqui para o Caiçara, Caiçara. Eu vou aqui, o Luciano vai para o Parque Burle, né? Moisés vai ali para o Novo Portinho, Gletson vai aqui para o Braga, fica aqui no Braga mesmo. Irmão, onde você mora aí? O irmão Roque, lá no Recanto das Dunas. Onde você morar? Você vai São Cristóvão, quem mora ali, a igreja vai estar lá nesses lugares. A igreja somos nós. Nós precisamos não apenas conhecer a verdade, mas andar na verdade também. E o terceiro bloco vem do verso 7 ao verso 11. Porque muitos enganadores têm saído mundo afora, os quais não confessam que Jesus Cristo veio em carne. A proposta desses falsos mestres era negar a obra de Cristo. Negar a obra de Cristo implicava em desqualificar Jesus, e uma delas era esta: Jesus não é um humano, ele não se tornou humano. Deus não se tornou humano, ele não veio em carne, ele era um fantasma, era um ET, não sei, ele era um negócio aí. Não veio em carne, ele não assumiu a nossa forma humana, ele não assumiu a nossa condição. Este é o enganador e o anticristo, não é? Aquele que engana e aquele que se opõe a Cristo. A palavra anticristo tem a ideia de ser contra Cristo, tentar tomar o lugar de Cristo. Eu fico muito com o pé atrás, pessoas que às vezes tentam caracterizar o anticristo. O anticristo é fulano, anticristo é todo mundo que se opõe a Cristo, todo mundo que quer tomar o lugar de Cristo, todo mundo que quer ser contra Cristo. Você vai ter um anticristo. Você história teve alguns aí que de certa forma ganharam projeção, é outra coisa. Mas o anticristo é todo aquele que se opõe. João diz, o anticristo é aquele falso mestre que está ensinando uma outra coisa, que não a obra de Cristo. E aí continua, tenham cuidado para que não percam aquilo que temos realizado com esforço, mas recebam plena recompensa. Todo aquele que vai além da doutrina de Cristo e nela não permanece, não tem Deus. O que permanece na doutrina, esse tem tanto o Pai como o Filho. Se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, não o recebam em casa, nem lhe deem as boas-vindas, porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplice das suas obras más. Então, o terceiro bloco tem o seguinte foco. O primeiro, a igreja precisa conhecer a verdade. A segunda, a igreja precisa andar na verdade. Terceiro, a igreja precisa permanecer na verdade. Não basta andar, não basta conhecer, não basta andar, é permanecer. Porque pode andar durante um tempo
e pode deixar de andar na verdade. É permanecer. Não basta apenas iniciar bem. É preciso terminar também bem. É permanecer. Permanecer na verdade. Não negar essa obra de Cristo, não abandonar. E João faz uma advertência. Olha só. A advertência que ele faz a nós. Primeira, tenham cuidado para que não percam aquilo que nós realizamos com esforço. Então, nós temos que ter cuidado, prudência, não é? Não cair em qualquer engodo, não. Às vezes aparece cada coisa que eu fico olhando. Gente, por exemplo, na Copa do Mundo, tinha gente chamada evangélica, fazendo projeção da Copa do Mundo. Previsões, inclusive, falando em nome de Deus. Isso é um pormenor, sem muita importância nesse sentido, porque torna-se até motivo de chacota. Mas quando você vai para a vida prática, alguns cristãos são induzidos por algumas ideias que elas ficam confusas. Mas elas ficam confusas, os cristãos ficam confusos, não é porque o ensino também é tão forte, é porque os cristãos não se alimentam da verdade e buscam a verdade permanentemente. Papai era um homem assim muito iletrado, né? Ele sabia escrever e assinar o nome, fazer umas continhas lá básicas. Ele não tinha formação intelectual, escolar, mas ele tinha uma sabedoria e ele dizia assim: o crente não pode ser bobo. Ele tem o Espírito Santo de Deus habitando nele. Olha só que coisa linda. Que profundidade. Não é porque é meu pai que disse, não. Eu encontro pessoas que não têm tanto estudo, mas têm uma sabedoria, que é o Espírito da verdade que dá. Então, ter cuidado, não é qualquer um que vai iludir. Eu me lembro do Osés aqui na igreja. O Osés se converteu já, de certa forma, idoso, né? Para os padrões de hoje nem é tanto, mas já estava na faixa. Ele se converteu com 50 e poucos anos, e ele, dentro daquela categorização que o pastor Silas pregou aqui, o médico, né, a partir dos 40 e poucos você já está na terceira idade. Interessante isso. Lembra da pregação dele aqui? Né? Já está com o Senhor. E eu fiquei pensando, caramba, eu estou pensando que eu estava entrando na terceira idade agora. Eu já estou lá, acho que é 45 anos que ele falou, que é o primeiro ciclo da terceira idade, algo assim. Bem, mas Osés, eu me lembro que ele se converteu nessa fase. E aí, para você também absorver todos os ensinos de uma pessoa que começou a vida cristã bem novinha, é mais complicado. E Osés às vezes dizia umas coisas assim: não, eu não sei muita coisa não, mas eu fico com aquilo que eu sei da Bíblia, então eu não vou para lá para não correr risco. Olha só que atitude bonita, isso é prudência, é cuidado. Eu me lembro que aqui, assim que assumi, e tinha uma congregação da igreja, não é, que foi organizada logo depois, por nós mesmos, se tornou igreja depois, uma igreja operosa, hoje está sendo revitalizada, fazendo um trabalho maravilhoso, que é de Parque Eldorado. Mas eu me lembro que surgiu uma pessoa lá, que durante um culto teve uma manifestação, aliás, culto não, um ensaio de grupo musical, teve uma manifestação de saúde e algo parecido com convulsão, e a pessoa ficou meio desnorteada, e ela acabou tendo ali algumas reações, e que foi socorrida ali, mas ao ter aquela reação, uma pessoa que estava ali também, tomou aquilo como se fosse algo espiritual, e aí disse: não, isso aqui é manifestação do Espírito, que não sei o que, papapá, e a partir de agora vai ser assim, não sei o que, papapá. Osés fechou lá todo aquele encontro ali de música e tal, e no outro dia foi me procurar para ser orientado, e aí veio conversar comigo. Eu falei: não, fica tranquilo, vamos conversar com a pessoa, vamos lá conversar. Por que isso é do Espírito? Porque isso é do Espírito, porque está lá na Bíblia, isso. Fiquei 2h30 com a pessoa, mostrando na Bíblia qual é a obra do Espírito Santo. Irmão, o Espírito Santo não traz confusão nenhuma. O Espírito Santo só traz confusão na vida de quem é já maluco mesmo. Não traz, não. O Espírito é o Espírito da verdade, do amor, da graça. A menina teve um evento de saúde, um problema de saúde.
E depois recuperou e tocou o barco. Mas aí eu me lembro que nesse fato, o Oséias falou assim: pastor, eu não entendo disso, mas eu vou ficar com aquilo que eu aprendi, e se tiver uma coisa nova, eu tenho que então ser ensinado. Meus irmãos, isso é prudência, é permanecer na verdade. Não sai pegando qualquer atalho, não sai pegando qualquer estrada desconhecida. Você não faz isso no dia a dia. Você tem um GPS, e o GPS está ali conduzindo você para um lugar que você não conhece. Se o GPS jogar para você para uma estrada que você desconfiar, você não vai. Ele não está encaminhando você para um lugar errado, ele está encaminhando para um lugar certo, mas trouxe para você uma desconfiança. E aí aquele lugar que pode ser certo para ele, pode trazer algum problema para você. Normalmente hoje isso tudo já foi também, de certa forma, resolvido. Mas pode acontecer que ele te jogue para um lugar perigoso. Não é um lugar errado, mas é um lugar que traz dúvida e que pode trazer para você desconforto e até roubo e outras coisas. O que você faz? Você não segue. Na vida cristã também é assim. Tem dúvida? Eu vou permanecer com aquilo que eu aprendi, com aquilo que eu ouvi, com a Bíblia, e aí eu vou buscar então uma orientação segura, porque os falsos mestres tentam iludir, eles fazem isso, eles são enganadores, diz aí. Então, João dá esse conselho: olha, tenham cuidado, e olha, prestem atenção, e uma outra orientação que João dá: não recebam essas pessoas em casa. Aqui um negócio curioso, fiquei pensando, gente, o que João está dizendo aqui? A prática comum daquela época, daquele contexto, era a prática da hospitalidade. Os cristãos eram, de certa forma, encaminhados à hospitalidade, a serem hospitaleiros. Mas ele diz: se alguém for até vocês e não levar esta doutrina, a doutrina da verdade, não receba em casa, nem lhe deem boas-vindas. Eu não sei se a sua versão traz saudações, porque aquele que lhe dá boas-vindas se faz cúmplices das suas obras más. Aí eu fiquei pensando, o que João quer dizer? João não está dizendo que você tem que rejeitar essas pessoas e que você não tem que amá-las e que você não tem que dar atenção a elas. Não é ser um cristão áspero, mal educado, obrigado. Vamos usar uma palavra bem mais feia, um rabugento, né? Prepotente também, é verdade. Não, João não está dizendo isso. O que João está querendo enfatizar é que você não estabeleça comunhão com quem nega essa verdade. Permanecer na verdade é não ter comunhão. Mas o que é comunhão? Então eu não posso estar numa festa de aniversário? Não é isso que João está dizendo. Então eu não posso estar lá no encontro. Você sabia que há cristãos que passaram a perder a família, porque no momento de se converter, abandonaram tudo da família? E eles passaram a perder a simpatia da família. E as pessoas viram o evangelho como algo castrador de comunhão. O evangelho nunca ensinou isso. Meu irmão, você vai ver no evangelho Jesus indo a lugar que só tinha gente que não prestava. Aliás, ele foi em várias vezes assim. Por que chamaram Jesus de comilão e beberrão? Por quê? Porque ele estava lá no meio daquele povo, a ralé da sociedade. Ele estava lá. Eu sei que há algumas situações que carecem de um cuidado, até por questão de agenda, mas não é isso que o João está dizendo. Olha, você tem que abandonar. Não. João está dizendo que você pode conviver, você não precisa ter comunhão e dar espaço a isso. Você, pelo contrário, você tem que influenciar com a verdade do evangelho, sem imposição, sem argumentação insistente, não, com oração, com amor, com carinho e compartilhando da mesma graça. É assim que o crente deve agir. Permanecer na verdade é isso. A palavra usada por João é cairem. Você não deve ter essa comunhão
que estabelece um vínculo com aquelas obras ruins. Finalizando, João conclui a sua carta. Ainda tinha muitas coisas a lhes escrever, mas não quis fazê-lo com papel e tinta, pois espero ir visitá-los e conversaremos pessoalmente para que a nossa alegria seja completa. Os filhos da sua irmã eleita mandam saudações. Na conclusão, João faz uma defesa, um testemunho relacional. Olha, eu queria escrever mais para vocês, e eu queria fazer isso. Eu teria muito mais para escrever, mas eu não quero fazer com caneta e papel, com tinta e papel. Eu quero estar presente com vocês. O relacionamento é muito importante. A comunhão presencial é muito importante. Eu sei que nós temos mecanismos, e hoje, sobretudo, de tecnologia, mas a comunhão presencial é muito importante, é decisiva. Né? E o Simar está há 2 anos e 8 meses sem abraçar Raquel. Mas abraça todo dia. Como? Virtualmente. Oh, que coisa fantástica a tecnologia. Eu também acho. Eu acho fantástico. Minimiza muito, não é, esse sofrimento. Mas é a mesma coisa. Você imagine o abraço primeiro que acontecer? Você imagina? Eu fiquei 2 anos, porque aguardei no que podia. Fiquei 2 anos. Leninha está, uma filha também distante, não é? 1 ano sem vê-la. Ela já teve a oportunidade de ir lá. Deve-se falar todo dia, como também a gente fala todo dia. Todo dia. Não é a mesma coisa. Então, esses vínculos, assim, de tecnologia são válidos. Grupo de WhatsApp, muito bom. Isso ajuda, isso minimiza, isso encurta distâncias. Mas não é tudo. Às vezes traz até problema, né? Já viu? Às vezes a pessoa escreve uma coisa, você lê outra. Que é normal, comunicação é isso. Comunicação não é o que você escreve. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado. Eu já errei. Falei, não, mas eu não fiz isso. Não é isso que eu escrevi. Mas a pessoa entendeu assim. E vai fazer o quê? Então, a comunhão é relacional de abraço. Então, diga para o seu irmão ao lado agora, fique em pé para a gente cantar o último hino, e diga para ele, olha, eu tenho muita coisa para te escrever, para te mandar, para ligar para o telefone, mas o bom mesmo é te dar um abraço. Aí dá um abraço aí agora, e dá uma saudação. É isso que João fala ali, encerrando a carta. É isso que João fala, é isso que João exalta. Eu teria aqui, conteúdo para escrever um livro para vocês, mas eu quero estar presente com vocês. Então, é relacional, testemunho relacional, comunhão, graça e paz.